Agora, pessoal, para dar continuidade aí a parte 2 da nossa videoaula, né, sobre os conteúdos aí da semana 4 do nosso PET volume 2, e posteriormente já vamos comentar sobre as atividades dessa semana. Então, continuando aqui, pessoal, Política Nacional de Recursos Hídricos no Brasil, instituída pela Lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997, que ficou conhecida como a Lei das Águas. A Política Nacional de Recursos Hídricos estabeleceu instrumentos para a gestão dos recursos hídricos de domínio federal, aqueles que atravessam mais de um estado ou fazem fronteira, e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que é o SINGRE aqui, pessoal. Então tivemos aqui, a partir de 97, a criação dessa lei, que foi muito importante, que foi a lei que ficou conhecida como a Lei das Águas, né, que estabeleceu a nossa política nacional para os nossos recursos hídricos. Então a gente pode considerar um marco muito importante aqui para a preservação do nosso meio ambiente, principalmente do nosso principal recurso natural, que é a água, e a qual o Brasil tem uma grande riqueza aí, né, pessoal, nessa quantidade aí desse recurso natural. Conhecida por seu caráter descentralizador, por criar um sistema nacional que integra União e Estados, e participativo, por inovar com a instalação de comitês de bacias hidrográficas, igual a gente tem estudado aí, que une poderes públicos nas três instâncias: usuários, sociedade civil e na gestão de recursos hídricos. Então, os comitês são formados aí, pessoal, por pessoas, né, por poderes, né, públicos nas três instâncias, né, os usuários, quem está usando, pessoal aí da sociedade civil organizada, e também quem está aí na gestão destes recursos hídricos, né? Então, a Política Nacional de Recursos Hídricos é considerada uma lei moderna que criou condições para identificar conflitos pelo uso das águas, por meio dos planos de recursos hídricos, de bacias hidrográficas, e arbitrar conflitos no âmbito administrativo. Então a gente consegue, através desse plano, né, dessa lei que foi criada, esse planejamento que foi feito para as bacias hidrográficas, para esses recursos hídricos nas bacias hidrográficas, e assim arbitrar, né, ou seja, decidir sobre questões de conflitos, né, em todo o nosso âmbito administrativo, seja ele também nacional, federal e estadual aí, pessoal. Essa lei 9.433 de 97 deu a maior abrangência ao Código das Águas de 1934. Então era uma lei muito antiga, pessoal. Vocês estão vendo? Antes dessa lei de 97, a nossa lei anterior que deliberava aí, que estabelecia diretrizes, regras, né, vamos dizer assim, para o uso para as atividades estarem usando aí nossa água, ela era apenas de 1934, então uma lei muito antiga. Então muito importante essa modernização dessa lei agora atual, mais recente, de 1997, que já vem fazendo, então, 2007, 17, aí, 20 anos, né, pessoal, vamos dizer assim, mais de 20 anos, né, essa lei. Então a gente já tem que ter aí algumas atualizações, né, sobre o uso também da água em relação a essa lei de 1997. Temos aí recentemente o nosso Código Federal, né, que é de 2012, que estabelece também algumas condições sobre essas atividades do uso da água, né? Então lá também é muito importante essa atualização dessas leis, né, para que a gente esteja preservando sempre a água, o nosso principal recurso natural. As decisões sobre gestão de recursos hídricos no setor elétrico, e também caracteriza as decisões, né, falando aqui sobre recursos hídricos no setor elétrico, porque o Brasil, pessoal, tem uma matriz muito grande, que utiliza aí na sua matriz energética os recursos hídricos para estar produzindo energia elétrica. Então a água, ela também tem que estar sempre aí tendo planejamento, né, leis que possam estar estabelecendo diretrizes quanto ao uso no setor elétrico. Ao estabelecer como fundamento
o respeito a usos múltiplos e como prioridade o abastecimento humano e dessedentação animal em casos de escassez. A Lei das Águas deu outro passo importante, tornando a gestão dos recursos hídricos democrática. Então, a gente teve uma maior democracia quanto essa gestão ao uso, né, dos recursos hídricos, né, na prática, essa condição de o acesso, né, vamos dizer assim, da água, né, teve uma maior democratização aí a partir dessa lei. O acompanhamento da evolução da gestão dos recursos hídricos em escala nacional é feito por meio da publicação do relatório de conjuntura dos recursos hídricos, que a cada 4 anos faz um balanço da implementação dos instrumentos de gestão. Então, essa gestão, seja a nível municipal, estadual, federal, né, ela tem aí a cada 4 anos, né, esse balanço de como tem sido a implementação, né, dos instrumentos na gestão da água, dos avanços institucionais do sistema e da conjuntura dos recursos hídricos no país. Então aí, pessoal, a gente tem aí, finalizando, todo esse sistema, né, da conjuntura dos recursos hídricos no país, que foi estabelecido a partir dessa lei, né, da criação das águas. Comitê de Bacia Hidrográfica. Os comitês de bacia hidrográfica, entes do Sistema Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos, constitui o Parlamento das Águas, espaço em que representantes da comunidade de uma bacia hidrográfica discutem, né, e deliberam a respeito da gestão dos recursos hídricos, compartilhando responsabilidade de gestão com o poder público. Então aqui a gente tem, através dos comitês de bacia hidrográfica, um espaço onde também representantes aqui, igual está falando, das comunidades, vamos dizer assim, tem ali voz, né? Então eles também têm um certo respeito quanto a implementação, vamos dizer assim, né, dessa lei, principalmente, que a gente teve na criação de 1996, que permitiu a criação dos comitês da bacia hidrográfica, e assim também uma maior democratização quanto ao uso, né, desses recursos hídricos. Também, então, assim, compartilhando responsabilidade de gestão com o poder público, né? Não só o poder público, temos essa gestão aí com ele, responsabilidade, tendo um compartilhamento dessas responsabilidades. O comitê é um termo que indica uma comissão junta a delegação ou reunião de pessoas para debate e execução de ações de interesse comum. A bacia hidrográfica é um território delimitado por divisores de água, cujos cursos d'água em geral convergem para uma única foz localizada no ponto mais baixo da região. Então, a diferença aqui, o principal conceito que define, vamos dizer assim, que seria essas bacias hidrográficas, pessoal, seria que ela tem como delimitação os divisores de água, né, que são os pontos elevados assim do nosso relevo, que a partir deles a gente vai tendo todo esse curso da convergindo, ou seja, vai indo até uma única foz, né? Essa foz seria lá o final desse curso hídrico, geralmente localizado aí nas partes mais baixas dessas regiões, né, das bacias hidrográficas. Unindo os dois conceitos, comitê hidrográfico significa o fórum em que o grupo de pessoas com diferentes visões e atuações se reúne para discutir sobre o interesse comum ou o uso da água na bacia, né? Então, nesses comitês, a gente tem aí um grupo de pessoas que se reúnem, né, para estarem discutindo sobre as ações a serem tomadas, né, em relação aos cursos d'água, né, nessas regiões das bacias hidrográficas, onde esses comitês deliberam sobre elas. Então, pessoal, esses foram os nossos conteúdos aqui dessa semana número 4, né, do nosso PET volume 2. Logo mais vamos falar aí sobre as nossas atividades. E até daqui a pouco, pessoal.